Então vamos ao último item da introdução, é o 17º item, que aqui então Kardec nos fala sobre o ceticismo, fala sobre preenchendo os espaços vazios no universo, neste universo como um todo. Fala sobre a ciência espírita, né, que compreende as duas partes, experimental e filosófica. Fala sobre a importância desses estudos na intimidade da sua alma, nas suas reflexões, nas nossas reflexões, né, sobre todos esses estudos. E sobre fala também sobre o mérito todo, né, que apresenta todas essas obras. Cabe todo esse mérito aos espíritos superiores que ditaram a ele, né, em suas devidas perguntas, questionamentos, dúvidas, tudo isso aí ele traz como uma fonte inesgotável de fraternidade, de amor à humanidade, porque é um horizonte que se abriu naquela época, na terceira revelação, né, que veio dar cumprimento às parábolas, às mensagens que Jesus nos trouxe e que até então, muito distorcidamente, né, seguimos uma fé cega, com medo, com questões que ainda sob o véu dos mistérios, né? Então, tudo isso Kardec trata como um mérito trazido aos espíritos de luz, a esses estudos. Fala também sobre sobre essas questões de Deus e o homem, né? A presunção do homem até chegar a quem é Deus, o que é Deus, que nós vamos ver na primeira parte desse livro. Fala sobre sobre a astronomia, né? Onde enche esses fenômenos, esses espaços vazios. Então, aqui no primeiro parágrafo, que ele fala sobre o ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos. Pois bem, lembro lá no início, quando nós falamos sobre tudo que surge, tudo que é novidade necessita de termos novos, né? Então, Kardec aqui, ele fala sobre esses fatos novos que estavam surgindo na época e que precisavam ser indagados, investigados, observados. E o ceticismo, então, veio assim com toda a velocidade contra esses estudos de Kardec, porque eles achavam, né, por desconhecer profundamente, né, esses estudos, então era muito mais fácil dar uma leitura assim rápida e tirar as conclusões, umas conclusões precipitadas, como ele mesmo fala. Ou seja, é um estudo incompleto, né? Então, não vai ser uma coisa, porque ele, desde sempre, aqui na introdução, ele frisa que é um estudo sistemático, meticuloso, não é simplesmente assim dar uma leitura e compreender a grosso modo, né? Principalmente onde trata de ciência, e ciência tem que ser provada, e ele provou essa ciência espírita, né? Como já nós falamos
postura dele como homem estudioso, acadêmico, então, né, já tinha as noções preliminares da ciência humana, tipo química, física, astronomia, isso aí tudo era um grande estudioso do magnetismo, tudo isso colaborou e corroborou com, com as informações trazidas pelos espíritos superiores. Então, por isso que para ele, né, e tudo está dentro da ótica divina e desses espíritos missionários que Deus nos coloca, né, de tanto em tanto tempo, para nos despertar realmente. E Kardec era uma pessoa, além de inteligente, ele era caridoso, ele já tinha essa parte moral já desenvolvida, né? Ele tinha uma alma já evoluidíssima. Então, junto com aquele conhecimento intelectual dele, né, obviamente que ele já veio já preparado para isso, é que fez com que ele desenvolvesse, através dos estudos da ciência espírita, que ele foi bem o divisor de águas, né? A ciência humana ele já tinha um conhecimento, e a ciência espiritual ele estava abrindo esse leque, ele estava criando metodologia, que nós vamos ver mais adiante, toda essa dinâmica que Kardec coloca como estudo, como uma linha peculiar a ele, né, que era a linha do raciocínio. Então, ele desenvolveu isso como um método para a doutrina, para melhor absorção, para investigação, para observação. E aqui, logicamente, que os incrédulos, né, não tinham um subsídio profundo para tratar essas questões, né, porque além de todo esse acervo, de todo esse conhecimento, quando Kardec surgiu com essa informação do mundo dos espíritos, do espiritismo ou da doutrina espírita, imagina a gama de sépticos em relação a isso, ainda com aquela crença bitolada, né? Enfim, e aí Kardec então fala sobre isso, né, que o objeto maior seria o da curiosidade. Então, por isso, e até nos tempos atuais, né, que tem muita gente que procura a doutrina espírita por curiosidade. Então, quando se depara com a doutrina espírita, uma escola espiritual, uma ciência dentro dessa escola aqui da Terra, em que nós podemos nos descobrir como seres reais, como nós somos, seres imortais, seres ainda em evolução, ele chega nesses estudos, ou ele pares, não. Eu já ouvi várias vezes isso. Espiritismo não é para mim, a doutrina espírita não tem nada a ver comigo, é muito difícil ser espírita. Por quê? Porque exige de nós espíritas esse estudo sério, essa dedicação, né? Que ele fala sobre. Também mais adiante, já no segundo parágrafo, a ciência espírita compreende duas partes, experimental e filosófica. Aqui ele dá uma breve consideração sobre as manifestações experimental, que são as manifestações em geral, né, que nós também vamos aprender no livro dos médiuns, as características mediúnicas, e tudo isso nos leva numa grandeza de informação e de experiência, né?
e mais a filosófica, que é relativa às manifestações inteligentes, né? E também vai com na parte da moralidade, né? Aí já entra já nas questões da, do livro dos Espíritos, já na terceira e quarta parte, que já são das leis morais. Então, tudo isso, essas manifestações, né, tanto na parte experimental de desenvolver realmente as manifestações espíritas, como na parte dessas manifestações inteligentes voltadas à moralidade, né? Ele vai mais além. Aquele que haja, ou melhor, aquele que apenas haja observado a primeira, que seria a experimental, se acha na posição de quem não conhece a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. Ou seja, aquele que quer simplesmente conhecer a parte mediúnica vai ser interesse a menos que seja para recreação, para diversão mesmo, né? Para ver as pancadas, as manifestações, né? Até hoje existe isso. Então ele fala ainda: a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esses ensinamentos encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, senão por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Olha que maravilha! Quer dizer, quando nós aqui estamos estudando, né, o que acontece conosco? Nós vamos refletir tudo que nós estamos estudando. Nós vamos reler, nós vamos às vezes rever o vídeo, né? Nós vamos nos aprofundando nos nossos questionamentos. Então, nós vamos fazer o que? Um silêncio interior. Nós vamos ler, vamos reler, vamos ouvir, vamos perguntar. Então, isso é um estudo de alto valor, né? Alto valor moral, porque eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero observar, eu quero crescer espiritualmente. Segue ele. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a este fim. Olha que beleza, que maravilha, que presente maravilhoso que Kardec nos dá. Deixa esse legado de amor à humanidade, né? Trazendo um marco que modificaria toda o pensar da humanidade, uma vez que se dedicasse em busca dessa autonomia, dessa individualidade, né, como uma descoberta de si mesma. E essa foi a intenção dos espíritos superiores, trazendo essas informações a Kardec, né? Para que nós possamos enxergar o nosso eu verdadeiro, reconhecer, buscar em nós mesmos essa autotransformação. Então, esse grande observador da humanidade, né, com um gesto de amor, deixou esse legado para nós, para cada vez nós irmos em frente com fé, com esperança, com determinação e, sobretudo, com fraternidade, que essa é a máxima de Kardec, né?
trazida pelos espíritos, estudando o Evangelho. E, para concluir, ele coloca que fala sobre o preenchimento, né, dos espaços vazios neste grande universo, que ele fala sobre os astrônomos sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes a lacuna não justificada e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecidas e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir e estes efeitos hão de ser uma causa. Então aqui eles já constataram, né? O que Kardec fala? Que eles usaram para confirmar as previsões que eles já tinham sobre o espaço, eles usaram o raciocínio, porque deveria existir naqueles espaços alguma coisa que preenchia. Então eles fazem também uma analogia entre o homem e Deus, né? Então, para Kardec, né, aliás, melhor dizendo, na observação de Kardec, né, ele coloca esses espaços que os astrônomos afirmaram, e ele coloca nessa observação esse espaço entre o homem e Deus, é o preenchimento das múltiplas moradas que Jesus fala, né? Das moradas. E então ali, esses mundos invisíveis são essas lacunas que Kardec fala, né? Nesse preenchimento dessas lacunas, não só nas moradas de outros planetas, né? Que já é conhecido na ciência humana, mas moradas de outros estágios vibratórios, de outros estágios evolutivos do espírito, né? Que nós também vamos estudar, né? A classificação dos espíritos. Então, tudo é ocupado, e hoje em dia está aí a ciência tão falada, a física humana, a física quântica, né? Que, sobretudo, é o estudo, né, dessas partículas moleculares, subatômica, atômica, enfim, tudo isso aí rege um potencial maravilhoso da nossa forma de pensar, de conduzir esse pensamento, a nossa mente. Tudo isso aí são lacunas que ocupam entre o homem e Deus, né? Então Kardec diz assim que ele vai mais adiante. A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos outros haveria, desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo. Nele mostra que tudo se preenche pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que espíritos dos homens, dos diferentes graus que levam à perfeição. Então, essa cadeia maravilhosa, né, que entre o homem, a Deus, esses anéis que forma essa cadeia, né, que transpõe a distância, né, que vai ao infinito.
Então, tudo isso, esse conjunto harmônico, regido, uma coisa maravilhosa, né? Que é regido por esse universo divino. Então, quando a criatura chega a todo o potencial dela de amar, meu Deus, nós estamos bem pertinho de Deus, mas enquanto isso a gente está galgando através das reencarnações e vamos aproveitar esse presente maravilhoso que Deus enviou através dos espíritos superiores, trazido pelo nosso benfeitor amoroso, né, Allan Kardec. Então aqui finalizamos a introdução do Livro dos Espíritos. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, nesse grupo de estudo. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, em nome de Jesus. E hoje vamos iniciar o item prolegômenos. E por ser uma palavra tão pouco usada por todos nós, eu fui buscar esse termo literário no dicionário para saber exatamente de onde ele vem e do que se trata. Então, é uma palavra que vem do grego e que significa as coisas que são ditas antes, que para nós seria, né, uma introdução, um prefácio de um livro. Só que o prolegômenos, essa palavra é mais usada nos livros que trazem conteúdo científico, né, na parte da ciência. É só para título de conhecimento mesmo que eu trouxe para todos nós. Vamos então entrar no conteúdo que nos diz assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, nós vamos observar que nos estudos, quando Kardec começou a participar daquelas mesas girantes e das escritas com os cestos, ele começou a observar que ali existia uma força inteligente, né? E isso chamou muita atenção dele, e foi o que ele fez com que ele continuasse a buscar entender o que acontecia por trás de tudo aquilo. Então, a razão nos diz que um efeito inteligente teria como causa uma força inteligente. Então, ele sabia disso. Então, ele começou a observar que ali, naquela situação, existia, sim, algo inteligente por trás, que entendia e respondia a todas as perguntas. E assim ele seguiu, né, até que o momento em que ele ouviu dos próprios espíritos que eles eram seres espirituais de uma outra dimensão, e que eles não usavam este corpo que nós usamos, mas que eles tinham um envoltório diferente do homem. E aí, então, nesse momento, nós tivemos a primeira revelação, né, da comunicação do mundo espiritual para o mundo material.
podemos dizer que nesse momento foi revelada a doutrina dos espíritos. E nós, então, a partir de então, compreendendo, passamos a compreender e entender que aquilo que nós víamos como sobrenatural, né, ou como fantasma, como queira dizer, né, como se dizia antigamente, não era mais do que espíritos, né, seres fora do corpo material, vivendo no mundo espiritual. Eles passam a nos mostrar, né, que somos todos espíritos, porque somos todos deste plano espiritual e que viemos para o mundo material vivenciar, aprender, evoluir. Então, aí começamos a abrir esse leque, né? Que foi exatamente isso que os espíritos trouxeram para Kardec. Os espíritos, os ministros de Deus, né, através da vontade do Pai, né, trouxeram essa boa nova para que o homem tivesse maior esclarecimento, melhor entendimento sobre si próprio, né, para que pudéssemos passar hoje de uma forma diferente para um planeta de regeneração, como a humanidade está passando. E a partir de então, o Kardec, né, passou a escrever o Livro dos Espíritos, que eu, né, vejo assim como um porta-joia, né, onde os espíritos superiores depositaram, né, seus ensinamentos, estabelecendo os fundamentos de uma filosofia racional, de uma visão reencarnatória, né, de uma visão de um mundo além desse que nós conhecíamos, nos mostrando que a vida continua, que a morte não existe, né? Nos respondendo a diversos questionamentos que até então nós não saberíamos responder, que seria, né, de onde eu venho, né, para onde eu vou, por que estou aqui, o que estou fazendo neste plano. Quantas perguntas, né? Quantas questões nós teríamos, né? Nós tínhamos para perguntar, para questionar, mas não tinha resposta. E a partir de então, as respostas vêm vindo através dos espíritos de luz, passando para a codificação, que foi o trabalho de Kardec. E diz mais, né? Kardec diz que precisamos levar todo esse ensinamento ao crivo da razão, que nós não devemos aceitar tudo simplesmente, mas devemos questionar para compreendermos, para entendermos, para tirarmos as dúvidas que nós temos, ou que venhamos a ter. E tudo que veio, tudo que foi nos colocado, que foi colocado para Kardec pelos espíritos de luz, tudo foi exatamente como Deus assim o quis, né? Kardec não fez esse trabalho sozinho. Kardec não resolveu, não escreveu,
não modificou ao bel prazer dele. Não, ele tinha toda uma orientação e um encaminhamento vindo pelos espíritos que o acompanharam. Ele tinha uma pleide de espíritos que vieram acompanhando ele nessa grande missão. A Kardec foi dado somente a distribuição da matéria, as notas, a forma como algumas partes da redação, né, que vamos ver, né, dentro do conteúdo todo, porque é um conteúdo de pergunta e resposta. Então, foi dado a Kardec algumas algumas alguma liberdade, mas não toda. Esses espíritos que correram, que concorreram para esse feito, né, para essa obra maravilhosa, que é a doutrina, muitos deles disseram mesmo que já haviam, em outras épocas, vivido na Terra. Tanto que eram espíritos já conhecidos, né, pelos terrenos, né, pelos terráqueos, né, e em virtude da sua sabedoria, das suas virtudes morais, né, dos legados que deixaram para nós, né, aqui no plano terreno. Alguns deles têm cito o nome, que João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão e outros mais que também participaram desse trabalho, dessa missão. E além desses conhecidos, temos outros espíritos que não foram citados nomes, mas são espíritos que estavam em comunhão com estes, com os quais eu citei o nome, que tinham nos seus ensinamentos a pureza, né, pela união, pelo amor ao caso, né, aos estudos e ao ensinamento do Cristo. Kardec, ele recebeu por diversas escritas de médiuns, de muitos médiuns, os termos como ele deveria escrever esse livro, né? Então, porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação. E os espíritos, então, mandaram, né, termos para que ele viesse acompanhando e compreendesse melhor, né, como seria o trabalho em si dele. E é uma lista, né, então, de orientações e de formulações. Eu vou passar algumas aqui como itens, né, para que a gente veja o quanto ele estava sendo amparado, mas como era rígido, né, e como os termos eram bem firmes, mas muito amorosos. Então, assim, eles são claros em dizer, no primeiro item, assim, eles já colocam para o Kardec dizendo, né, ocupa-te com zelo e perseverança. Esse trabalho é nosso e não teu.
Nele pusemos as bases de um novo edifício, que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Estaremos sempre contigo quando pedires. E vão além. Nem todos nem todos os ensinos que te forem dados deverá ser revelado. Só quando te dissermos para que seja colocado. Enquanto isso, medita sobre eles, para que quando liberarmos, tenhas compreendido melhor. Então, eles orientam ele até no momento e na hora em que ele teria que liberar os ensinamentos. Né? Ele não era do jeito, da forma que ele queria. E eles dizem mais ainda: não te deixes desanimar pelas críticas. Encontrarás contraditores até mesmo entre os espíritos. Crê em Deus e prossegue sempre. Caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. Que a doutrina será sempre a mesma. E isso Kardec coloca bem nos seus livros, dizendo que a codificação é uma só. A base do Espiritismo é uma só. Que nós não podemos mexer nela, porque ela não foi feita pelo homem. Ela não foi construída pelo homem. Ela não foi escrita por Kardec. Ela foi trazida pelo mundo espiritual, pelos espíritos de luz. E eles dizem então também para Kardec que com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. Tua recompensa será ver a doutrina propagar-se e bem compreendida. Compreenderás mais no futuro do que agora no presente. E vamos mais além. Eles dizem: lembra-te de que os bons espíritos só dispensaram assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiaram a todos aqueles que buscam na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Esse item aqui nos faz pensar, nos toca bastante também a nós, né? Porque para nós refletirmos e tomarmos a consciência, né, de que as coisas divinas, as buscas divinas não se mistura com as buscas da terra, né, da matéria. Nós não devemos, né, buscar algo espiritual pensando no resultado que poderemos ter aqui na Terra. E para encerrar, eu coloco o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então a gente vê que quanto foi difícil essa missão de Kardec. Ele estava amparado, estava preparado, que ele veio preparado para essa missão, amparado por essa pleide enorme de espíritos de luz, mas mesmo assim ele teve grandes barreiras para superar, muito sofrimento, muita dificuldade daquela época, teve que enfrentar enormes obstáculos, mas como tudo que vem de Deus, né, as coisas pelos caminhos do Pai vão acontecendo, porque assim Deus quis, né, que estava chegada a hora de vir até nós
essa grande revelação que trouxe a nós, aos homens, a compreensão e o entendimento para que nós possamos passar, né, por essa mudança de provas e expiações para um planeta de regeneração. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que possamos saber aproveitar o máximo desse livro que hoje, com a graça divina, nós temos nas nossas mãos.